Olá, tudo bem? E aí, como vocês estão? Ok? Certinho? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou a professora Joyce, nós já nos conhecemos e nós vamos começar hoje o estudo do material 4. Muito bom! Então, no material 4, nós vamos falar basicamente de dois conteúdos aí, de classes de palavras e de textos publicitários. Venha comigo? Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre eles. Serão 6 aulas, tá? Então nós vamos ter tempo de estudar tudo com bastante detalhes, tá certo? Vamos começar? Bom, aqui qual é o objetivo desse material? Levar o aluno a compreender a importância do conhecimento das classes gramaticais para a construção de sentido do texto. Como assim, professora? Vocês se lembram o que são as classes gramaticais? Vocês já vêm estudando, ó, faz um tempão. São 10 classes de gramaticais ou classes de palavras. Todas as palavras pertencem a uma dessas classes, tá? Então, quais são elas? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Eu tenho 10, então, tá bom? E tenho certeza, vocês começaram a estudar lá no segundo, terceiro ano, quarto ano e foram aumentando a quantidade de classes gramaticais estudadas e também a profundidade desses assuntos, certo? E aí, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ver como que o domínio dos conceitos das classes gramaticais ajudam na construção do sentido, na interpretação, na produção dos textos. E relacionado ao texto publicitário, que é um dos temas tratados aqui nesse material 4. Além disso, vocês vão ler, analisar e interpretar tanto textos publicitários quanto textos poéticos. Então, textos poéticos vocês já vinham estudando e vão continuar estudando nesse material, tá? Habilidades. Quais são as habilidades estudadas aí, as habilidades a serem trabalhadas nesse material? Essa primeira habilidade vocês já viram também em outros materiais desse ano e vamos retomá-la, é muito importante. Interpretar em poemas, anúncios publicitários, que são justamente os dois gêneros que nós estamos vendo, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros. Como assim? A sonoridade das palavras. Como que essa sonoridade, o que que ela desperta, o que que ela causa? Que tipo de sonoridade? Repetição de vogais, como assonância, repetição de consoante, como a literação, rimas, a divisão em estrofes, né, o ritmo, tudo isso que tem em relação com a sonoridade, ela é um excelente recurso, tanto nos poemas como também nos anúncios publicitários. Tudo que é feito de sentido, né? A gente fala que é semântica. Então, semântica é a área da gramática que estuda o sentido, como, por exemplo, figuras de linguagem, que nós já estudamos, tá? Recursos gráfico-espaciais. Então, a mancha do papel. Como que é a distribuição das palavras, das imagens na folha de papel? Tá bom? Tanto para os anúncios publicitários, que fazem muito isso, essa distribuição, né, no papel, quanto também nos poemas, principalmente poemas que são mais visuais. Não vai ser o caso dos nossos hoje, mas como que isso se dá, tá bom? Imagens e sua relação com o texto verbal. Então, nós temos dois tipos de linguagem, vocês se lembram? Linguagem verbal e linguagem não verbal. Aquela em que eu uso palavras e aquela que eu comunico sem usar palavras. Então, desde o tom de voz, a expressão facial, gestos, cores, imagens, música e assim por diante. Tudo que leva uma informação, mas que não é por meio de palavras, tá? Outra habilidade, olha, identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em anúncios publicitários. Então, um anúncio publicitário, tudo é pensado. Tudo tem um porquê. Por que que eles usam determinada imagem? Por que que eles usam determinada palavra, determinada cor? Que simbologia aquilo tem? O que que aquilo quer dizer? Que mensagem quer comunicar? Né? Por que que usou, então, aquela palavra, aquela expressão? Qual que é o objetivo? É sempre persuadir, convencer o leitor. Então, tudo ali tem um motivo, tem uma causa. Ele pensa num leitor específico e aí ele está, então, se direcionando, né? Direcionando aquele texto para aquele leitor. E a última habilidade, desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição e reescrita. Nesse caso, essa habilidade ela vai ser tratada lá na última videoaula, porque vocês vão produzir um texto. E nós vamos falar muito de todos os processos para escrever um texto. Desde o que é antes, né, do planejar, do elaborar, né, a construção do texto em si, como pós, né,
após a escrita do texto, que vocês têm que revisar, né? Reescrever, corrigir. Então, nós vamos esmiuçar bastante esse assunto e tratar dessa habilidade na nossa última videoaula desse material, na sexta videoaula desse material. Certinho? Viram quão rico esse material é? Então vamos começar, né? Para começar aí, para esquentar, você já estudou nesse material, olha, nesse ano, as fake news, lembram-se? As figuras de linguagem, né? E outros diversos temas. Com certeza, você deve ter estudado em anos anteriores as classes gramaticais. Já falei isso para vocês. Vamos recordar um pouquinho sobre isso? Para começo de conversa, né? O que você pensa das classes gramaticais? O que você pensa? Será que isso é importante ou não? Por que será que você estudou isso tanto tempo? Por que vocês já viram no Fundamental 1, no Fundamental 2 vocês revisam esse conteúdo, lá no ensino médio vocês revisam esse conteúdo novamente? Será que é à toa? Tem um porquê, tem um motivo de estudar, né? Elas são importantes, mas por que será que elas são importantes? O que será que elas fazem? Por que dominar esses conteúdos, esses conceitos é tão importante, gente? Então vamos analisar aqui esse anúncio publicitário, ok? É um anúncio do posto Três Palmeiras, certo? Nós vamos primeiro observar a parte verbal, tá? Então as palavras que contém aqui dentro desse anúncio. Então vamos lá. Posto Três Palmeiras. Então é um anúncio do posto, tá? Lá embaixo tem informações sobre o endereço do posto. Olha, Santa Rosa, Vila Tuparende, né? 755, Centro Santa Rosa, né? Tem telefone, Facebook, Instagram, é uma divulgação do posto. Mas o posto, além de estar divulgando, né, a fazer uma promoção dele mesmo, né, ele está aí de acordo com uma campanha de conscientização no trânsito, tá bom? Então, ó, não utilize o celular na direção, foca no trânsito. Então vamos ver, olha, não utilize o celular na direção. Eu tenho uso do imperativo aí, né? Todo o texto publicitário, ele tem essa questão do injuntivo, quer que você faça alguma coisa, ele quer te convencer, ele quer te persuadir, ele dá uma instrução para você de como você deve proceder, tá bom? Então, olha o imperativo negativo, não use o celular no trânsito. Não use na direção. Vai dirigir, não use o celular, né? Foca no trânsito. Preste atenção no trânsito. O foca está no imperativo afirmativo. Então, ele falou o que você não deve fazer e o que você deve fazer, certo? Então, essa foca no trânsito é justamente, ó, preste atenção, né? Observe. Por quê? Porque existem muitas pesquisas, muitos estudos que comprovam que o uso do celular na direção, ele diminui a atenção do condutor e ele gera muitos acidentes. Tanto que é proibido, né? Se um policial pegar um condutor aí dirigindo e falando no celular, ele leva multa, tá bom? Então é proibido atender o telefone durante o período que você está dirigindo. E aí, né? Vamos olhar então agora aí o esquema de cores. Olha como é rico, né? Eu falei para vocês como tudo é proposital. Quais são as cores que aparecem mais, né, nesse texto? Então, nesse anúncio publicitário, eu tenho aí o fundo que é amarelo. O que é amarelo? Embaixo ele é vermelho. Amarelo, vermelho. E lá em cima está escrito em verde. São as cores do quê, gente? São as cores do semáforo, né? São as cores do semáforo. Então, ó, preste atenção, né? Ó, né? São o amarelo e o vermelho, que é o que predomina. Um é preste atenção e o outro é pare. Então, tipo, ó, preste atenção, né? Preste atenção. Preste atenção no trânsito. Você foca no trânsito, atenção no trânsito, a cor amarela. Lá embaixo, né, tá escrito no vermelho. Além de ser uma cor que chama muita atenção também, é para você parar lá. Não é o pare lá, né? Posto Três Palmeiras, ó, esse é positivo, passe por lá, né? Siga em frente, chegue até o posto. Então são as cores que vão remeter àquelas ideias que já ficam implícitas, que nós aprendemos desde pequeno sobre o significado de cada cor no semáforo, tá bom? Além disso, vamos olhar as imagens. Ó, a cor, por que eu tenho aí o roxo junto com o amarelo? Porque são cores opostas, são cores complementares e que chamam muita atenção. Então, se eu já tinha cores que chamavam muita atenção, eu usei o roxo, né? Foi usado o roxo aqui para, puxa, né? Olha, observe, né? Para que aquilo fique gravado, para que as pessoas prestem também atenção no que está sendo escrito, não só nas cores que são super chamativas. E mais do que isso, se eu observar, eu tenho aí uma foca com um volante. Gente, o foca dirige?
não dirige, né? A foca, ela não dirige. Então, isso também chama muita atenção, causa um grande estranhamento. Tudo que chama muita atenção e causa um estranhamento fica muito mais guardado na mente do leitor. Então, se for uma coisa muito comum, o seu cérebro ele não vai registrar aquilo, ele não vai captar. Você vai ver e vai esquecer. Quando é algo que te gera aí esse estranhamento, né, que você tem que parar e pensar e raciocinar aí em cima, isso faz com que você fixe muito mais aquela ideia, tá bom? Então, foca no trânsito. E além disso, eu tenho a foca, né? Eu tenho uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Eu tenho um duplo sentido, certo? Ambi é dois. Então, eu tenho um duplo sentido aí da palavra foca, tá? Então, enquanto a foca no texto, aí no escrito, é o verbo focar, preste atenção, foca, né? O nome do animal, tudo que serve para dar nome é um substantivo. A foca. Então, eu tenho foca substantivo, então não é à toa que colocou uma foca. Além de gerar estranhamento, é também para fazer esse jogo, essa brincadeira do focar, do foca de verbo e o foca substantivo. Viram que interessante? Que rica que é essa propaganda, gente? É muito legal. Então, quantos elementos não tem aí para que nós observemos? Alguns nós captamos de uma forma que fica no subentendido nosso, né? Nosso inconsciente. Outras nós ficamos conscientes. E se eu não perceber, por exemplo, se eu não souber as classes gramaticais, eu não sei esse jogo de palavras do foca. Eu não sei que essa foca tem dois sentidos. E essa duplicidade de sentido é a grande sacada para interpretar bem esse texto. Vamos lá, então. Olha, o anúncio publicitário, ele apresenta a linguagem verbal, ou seja, aquela escrita com palavras, né? E a linguagem não verbal, que é a imagem de uma foca, e também a linguagem persuasiva que busca convencer, certo? Então, toda vez o uso do imperativo, por exemplo, ele está tentando convencer você. É importante para a interpretação de um anúncio publicitário, tanto o escrito quanto a imagem. Então, eu preciso associar todos os textos, como charges, histórias em quadrinhos, tirinhas, anúncio publicitário. Eu não posso interpretar só um e não interpretar o outro. Por exemplo, para eu conseguir ver essa ambiguidade, eu tenho que olhar os dois, porque um sentido está com as palavras, o outro sentido está na imagem. Então, é só a associação dos dois tipos de linguagem que faz com que eu interprete corretamente o texto, tá? A mensagem transmitida pelo texto apresenta em um caráter educativo, né, pois tem o objetivo de convencer o motorista a não utilizar o celular ao dirigir. Nós já falamos isso. Né, justamente para educar, para conscientizar. E há um jogo de palavras e imagens que é preciso, né, compreender para que haja a interpretação correta do texto. A imagem da foca representa o substantivo. Lembra que eu falei isso para vocês? E a palavra foca no texto verbal, lá no texto escrito, já é o verbo. Então, eu tenho o substantivo e o verbo. O substantivo e verbo fazem parte lá daquelas 10 classes gramaticais, ou seja, as classes de palavras, né, lá da morfologia. Perceberam a importância do conhecimento dessas classes, até mesmo para interpretar corretamente o texto? Viram que eu preciso delas para compreender melhor o texto, para ver o que ele quer dizer? Né? Portanto, todas as palavras aí, elas têm uma função, existe uma função de cada palavra no texto. Essas palavras, elas vão construir um sentido. E, então, isso vai me gerar uma competência linguística, uma competência de linguística de conseguir compreender, né, qual a função que aquela palavra tem no texto. Gente, estudar gramática pela gramática não faz sentido, né? Não adianta. Quando eu era aluna, às vezes os pais de vocês, os avós, né, eles estudavam gramática de uma outra forma. Eu estudava gramática decorando, né? E não é mais assim, né? Graças a Deus, hoje a gente vê que a gramática, ela não é um conjunto de regras para ser decoradas. Não, né? Ela é uma ferramenta. O estudo de gramática é muito importante porque é uma ferramenta. Como assim ferramenta, professora? Porque ela só vai fazer sentido se ela te ajuda no seu dia a dia. Ajuda a fazer as duas coisas mais importantes relacionadas à língua portuguesa aí, tá? Que é o quê? Entender melhor um texto, a compreensão do texto e a produção de um texto. Então, quando você vai, ela tem que te ajudar a escrever melhor e a interpretar melhor, certo? Então, por que nós temos aulas de língua portuguesa? Para interpretarmos melhor, certo? Nos comunicarmos melhor e escrevermos melhor. Então, ela é uma excelente ferramenta.
Por isso que ela vai melhorar a sua competência linguística, você vai se tornar mais competente no uso da língua portuguesa. Viram como é interessante? Como que nós temos que trazer esses conhecimentos para o nosso dia a dia e empregá-los? E aí, né, as classes gramaticais, as classes de palavras, elas fazem parte da morfologia. Existem muitas áreas na gramática. Nós falamos já, aí quando a gente falou de semântica, lembram-se? É uma das áreas, que é a que trata de sentido. Né? Eu tenho aí a sintaxe, que vocês já estudaram em outros anos, quando a gente fala de sujeito, predicado, a gente está falando da sintaxe, é a função de cada palavra dentro da frase, dentro da oração. Eu tenho a parte da fonética, da fonologia, que ela estuda aí, vamos supor, os sons das palavras, né? Como que aquela palavra é escrita, as regras de ortografia, de acentuação. E essa área das classes gramaticais, ela está dentro da morfologia. O que é morfologia? Morfo é forma, tá? E logia é estudo. Então, toda vez que é morfologia, é o estudo das palavras, o estudo, né, de como é que aquela palavra é composta, tá bom? Biologia, bio, vida, logia, estudo, o estudo da vida. Então, tudo, astrologia, estudo dos astros, tudo que termina em logia quer dizer estudo. A morfologia, então, é o estudo a respeito da estrutura, desde cada pedacinho da palavra, o que compõe uma palavra, como, por exemplo, a gente falou morfologia, o que é que compôs essa palavra? Faz parte da morfologia, a formação de palavras novas dessas palavras e a classificação das palavras, que é justamente, né, das 10 classes gramaticais. Existem, então, essas 10 classes que nós falamos, que são as classes de palavras ou as classes gramaticais. Vocês se lembram delas? Então são essas aqui. Já falei para vocês, mas vamos revê-las. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Gente, se nós ficássemos esse ano inteiro só estudando as classes gramaticais, nós não esgotaríamos desses assuntos. Eu tenho muita coisa sobre cada uma dessas classes gramaticais. Vocês vêm estudando isso há muito tempo. Mas nesse material nós vamos fazer uma revisão bem rápida, superficial, para que vocês se recordem do que se trata cada uma delas. Então, o objetivo aqui não será nos aprofundarmos em cada uma delas. Mas nas 2 próximas aulas nós vamos retomar os conceitos do que é cada uma dessas classes gramaticais, que tipo de palavras elas têm, a função delas das frases, das orações, para que depois a gente empregue isso nos textos, certo? Espero que vocês tenham gostado, aprendido bastante. Essa aula foi uma aula bem introdutória e a gente se vê na próxima aula já começando a estudar essas 10 classes gramaticais. Um beijo, até mais. Tchau, tchau, gente.